Galo repete marca que liga um alerta. Bernard faz revelação surpreendente e situação de Arana preocupa. E aí, tudo tranquilo com você? Eu sou o Lucas Bretas e esse é mais um Jogo Rápido do canal Bica Galo. Meus amigos e minhas amigas, um prazeraço estar aqui com vocês. Segundou no canal Bica Galo, dia 14 de abril. Sempre uma grande honra ter o seu voto de confiança, de estar aí na telinha do seu celular, na sua televisão, no seu computador. Agradeço demais pela confiança, pelo seu feedback. Desde já, se você confia no trabalho do Bica, gosta da nossa produção de conteúdo, chega sentando o dedo no like para nos dar aquela força na propagação desse material. Se aparecer para você também a opção de hypar este vídeo aí do lado dos comentários, ajuda demais também se você puder fazer essa gentileza. Te sugiro fazer o que o botãozinho aqui tá sugerindo também. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para ficar por dentro de absolutamente tudo que rola no Bica Galo em primeiríssima mão. E se você gostar desse conteúdo, te peço também a moral de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, aqueles grupos de atleticanos que você sabe que gostam de acompanhar as notícias do Galo aqui no YouTube. E antes de mais nada, aquele recadinho da nossa parceiraça aqui no Bica Galo, a Betano, melhor casa de apostas esportivas para você que é maior de 18 anos e gosta de apostar com muita responsabilidade, sem usar aquele dinheiro que é essencial para as contas da sua casa. Eu sempre bato nessa tecla aqui no Bica Galo, apostar com responsabilidade, usando aquela grana que está separada ali para o lazer, para diversão, e só uma partezinha dela também para se divertir ali, para brincar e para fazer, quem sabe, um dinheirinho extra. Vai de Betano, confia nessa dica, hein? Pessoal, e para a gente começar o nosso jogo rápido de hoje, um levantamento que eu fiz aqui rapidinho antes de gravar o nosso vídeo, que liga um alerta no Atlético. É claro que ainda é muito cedo, são 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, mas esse é o pior início de Brasileirão do Atlético desde 2017, é isso mesmo. Fui buscar os números aqui das 3 primeiras rodadas de todas as edições anteriores. O Atlético, lembrando, tem 2 pontos na atual edição, e só em 2017 teve um início parecido com o atual nas 3 primeiras rodadas. Número bem preocupante, lembrando que em 2017 o Atlético fez uma campanha mediana ali no Brasileiro, né? Ficou na 9ª colocação, 54 pontos, terminando a competição com vaga na Sul-Americana de 2018. Então a campanha para os padrões de hoje muito abaixo, né? O Atlético claramente quer voltar a disputar a Libertadores, e para isso é fundamental fazer uma boa campanha no Brasileiro para não depender de um título de Copa do Brasil ou de Sul-Americana no fim da temporada. Trazendo um comparativo aqui, pessoal, desses anos anteriores, olha só. 2017 o Atlético faz 2 pontos, como eu falei, 18 faz 6, em 2019 e 2020 começa com 9 pontos, 3 vitórias, 2021, ano do título, faz 6 pontos, 2022 faz 7 com o Turco, 2023 começa com 4 pontos com o Kudê, 2024 com 4 pontos com o Milito, e em 2025 agora com 2 pontos com o Cuca. Lembrando que o Galo perdeu para o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro e empata 2 jogos seguidos na sequência. São Paulo e Vitória, sem sombra de dúvidas, ainda mais pela circunstância dos jogos, né? Dá para chamar de tropeços aí do Atlético, que começa de forma preocupante o Campeonato Brasileiro. Em 2017, trazendo um recorte aqui para vocês com o auxílio do Galo Digital, plataforma muito boa do Atlético, com todos os dados históricos sobre o clube, o Atlético começa o Brasileirão com um empate com o Flamengo fora por 1-1, perde para o Fluminense dentro de casa por 2-1 e depois empata com a Ponte Preta por 2-2 em casa. E aí, lembra desse começo do Galo em 2017? Claro que as circunstâncias de hoje também são bem diferentes, né? Mas sem dúvida é um levantamento aí que liga um alerta. O Atlético fazendo um início de Brasileiro que não vivia desde 2017, muito preocupante, ainda mais se a gente considera os próximos 2 compromissos do Galo aí contra Santos e Botafogo. A gente sabe que o Santos demitiu o Pedro Caixinha aí nessa segunda-feira, mas um jogo sempre difícil, né, na Vila Belmiro, e depois pega o Botafogo em casa. Jogos que tendem a ser bem complexos, o Atlético precisa reagir para ontem aí, especialmente se está pensando em brigar por coisas maiores nesse Campeonato Brasileiro de 2025. Meus amigos e minhas amigas, e na zona mista de ontem lá no Mineirão, o Bernard fez uma revelação surpreendente. Vou trazer para vocês aqui a fala com o áudio da Rádio Itatiaia. Se liga no que o Bernard falou depois do empate entre Atlético e Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Eu tenho uma janela lá, tem times que se interessam novamente para que eu possa voltar, mas eu tenho um contrato com o Atlético, em nenhum momento eu tenho meu pensamento fora daqui. Na Grécia? Também. Então, eu tenho minha cabeça bastante tranquila em relação a estar aqui. Eu tive uma felicidade muito grande aqui antes e sou muito feliz todos os dias ao acordar, ao poder estar dentro do Atlético, treinando, jogando. Como você disse, nos últimos 2 jogos tive um pouquinho de maior
minutagem, eu pude ajudar, eu pude entrar bem. Então eu acredito que é mais questão de confiança e oportunidade. Então as coisas vão acontecendo aos poucos. Então não acredito também que seja mais da adaptação, porque já faz muito tempo que eu já estou aqui, já tem praticamente 1 ano que eu já voltei. Então eu espero que essa confiança possa crescer cada vez mais, porque tudo que eu mais quero é voltar a fazer gols, é voltar a dar assistência, a jogar bem, a dar felicidade para os torcedores. É isso aí, galera. Informação revelada pelo próprio jogador, Bernard, falando aí que tem situações, né, na Europa para retornar ao velho continente. Eu acho que não dá pra gente falar em propostas efetivamente, porque isso o Atlético só vai ter acesso no meio do ano, quando de fato a janela se reabrir, a janela internacional de transferência, o Atlético vai poder analisar com calma se de fato chegar alguma coisa concreta para o Bernard. A gente lembra que ele teve uma passagem bem longa pelo exterior, né? Foram anos ali no Shakhtar Donetsk depois da saída do Galo em 2013, depois vai para o Everton da Inglaterra, passa pelo Al Sharjah dos Emirados Árabes Unidos, aí já na Ásia, e volta para a Europa para jogar no Panathinaikos na Grécia, os últimos 2 anos lá antes do retorno ao Galo. Sem dúvidas, os anos com os melhores números do Bernard no exterior. Volta para o Atlético que ainda não se firmou, né? Voltou no meio do ano passado, não mostrou a que veio, tem entrado bem nos últimos jogos, e já quero propor aqui uma discussão nos comentários. Se chega uma proposta para o Bernard no meio do ano, com valor, vou fazer uma suposição de que vai ser um valor baixo, um valor de poucos milhões de reais, por exemplo, considerando que é um jogador que já é acima dos 30 anos, que estaria retornando para o futebol europeu se essa situação se concretizasse. Você liberaria o Bernard? Vou trazer minha opinião aqui também, estou super aberto a discordâncias. Eu não liberaria o jogador, não liberaria, mesmo o Bernard estando ainda aquém do que mostrou para o atleticano nas temporadas de 2012 e 2013 especialmente. Não liberaria porque acho que é um jogador com um refino técnico muito acima da média do restante do elenco. Quando o Bernard pega na bola, você vê que ele é um jogador diferente. Acho que é mais uma questão de encaixe mesmo, de se encontrar, de retomar a confiança. Ah, Lucas, mas tá aí desde o meio do ano passado. Concordo, entendo esse posicionamento também, já teve muita oportunidade, mas acho que é um jogador com contrato diferenciado e pegando uma confiança ali, uma sequência de jogos, eu acho que pode até virar titular desse time. Minha opinião, pelo menos, é um jogador com refino técnico, como eu falei, muito acima do restante. Entrou muito bem contra o Vitória, por exemplo, deu uma dinâmica diferente para o ataque do Galo, acho que ainda pode render, portanto não liberaria, especialmente se a gente considera as inúmeras baixas que o Atlético teve aí na última janela de transferências, né? Uma janela que mudou radicalmente o elenco do Atlético. Na minha opinião, o elenco do Atlético carece ainda de talento, né, de jogadores com potencial para decidir, e no mínimo um cara para ser uma figura importante aí ao longo do ano. Eu enxergo o Bernard dessa forma, por isso não liberaria se chegasse uma proposta concreta, né? O papel timbrado na mesa do Atlético ali, do Paulo Brax e do Vitor, não liberaria o jogador no meio do ano. Galera, e pra gente fechar o nosso jogo rápido de hoje, uma notícia preocupante pro técnico Cuca. Guilherme Arana, o lateral esquerdo, aniversariante do dia, inclusive, parabéns pro Arana, um dos maiores ídolos da história do Atlético, inclusive, né? Ganhou tudo com a camisa do Galo, praticamente tudo. O Arana é aniversariante do dia, então parabéns para ele aí, muitas realizações e muitas felicidades, mas hoje teve uma notícia ruim relacionada a ele, que ficou no departamento médico do Galo, não trabalhou com bola hoje, a gente lembra que ele foi substituído aos 25 minutos do segundo tempo do jogo contra o Vitória, com dores na coxa direita, então uma situação que preocupa. A gente só vai saber se o Arana vai ser relacionado nessa terça-feira, que é quando o Galo viaja para Santos e vai divulgar a lista de relacionados para a partida. Se o Arana não reunir condições, muito provavelmente vai ser substituído pelo Caio ali na lateral esquerda. Se o Galo tende a perder o Arana, por outro lado tem uma recuperação, um retorno na verdade muito importante, que é o do Lianco na zaga. O Lianco que cumpriu suspensão contra o Vitória, está disponível 100% à disposição agora para o jogo contra o Santos, jogo difícil, às 9h30 da noite de quarta-feira, na Vila Belmiro. O Atlético com a missão de, além de parar o Santos na Vila, que é sempre um confronto historicamente muito complicado, ter que conter a iniciativa do Neymar aí, né? O Neymar, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. O Atlético vai ter o trabalho aí de marcar, e o retorno do Lianco é muito importante nesse sentido também, para conter um jogador desse nível de performance. Outra notícia positiva além da do retorno do Lianco, pessoal: Igor Rabelo, em recuperação de um edema na coxa direita, iniciou nessa segunda-feira o processo de transição física para os gramados. Fez trabalho físico e com bola no gramado, segundo o próprio Atlético, em separado, junto à preparação física. O Igor Rabelo, que é mais uma opção também para fortalecer esse jogo aéreo do Atlético, né? Provavelmente não vai ser escalado contra o Santos, mas o Cuca reclamou disso na coletiva contra o Vitória, né? Falou que faltou imposição do Galo, faltou atacar a bola, especialmente nos gols sofridos. No primeiro gol sofrido contra o Vitória, na verdade, o gol do Lucas Alter, e o Igor Rabelo é uma opção para dar mais força para o jogo aéreo, e tá bem próximo do retorno aos gramados. Pessoal, para dar uma passadinha na situação do DM aqui, só para lembrar vocês, além do Arana agora, né, que trabalhou
com o DM nessa segunda-feira. O Galo tem o Alan Franco, Júnior Santos, Brian Palacios, Cadu e Caio Maia. Então, realmente, o DM cheio, preocupações aí pro Cuca, que tem literalmente no ataque, por exemplo, só o João Marcelo no banco, uma situação que complica bastante. É isso, meus amigos e minhas amigas, eu fico por aqui, agradeço demais pela sua valiosíssima audiência na noite dessa segunda-feira, dia 14 de abril. Se ainda não deixou o like nesse conteúdo, corre aqui, deixa o like, aperta o botão de hypar se aparecer essa opção para você. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, dá aquela moral também, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp para alcançar cada vez mais atleticanos. Lembrando que esse vídeo, como todos os outros, é um oferecimento da Cara Preta Carnes Nobres, as melhores carnes para o seu churrasco. Usa lá no site deles o cupom BICAGALOCP para ter 5% de desconto em todos os produtos. Não basta ser Angus, tem que ser Cara Preta. É isso, meus amigos. Convido você para o Café com Jeves na manhã dessa terça-feira e volto na noite dessa terça com mais um Jogo Rápido. Fico por aqui. Grande abraço.